ninguém vai ajudar ninguém. Não vão te ajudar se você não estiver fazendo o que você precisa no seu dia. Quando você deita a cabeça à noite no travesseiro, você tem que pensar: será que aquilo que eu fiz, aquilo que interagiu com aquela pessoa, será que eu fiz bem para aquela pessoa? Obtive um modelo de humildade e coragem. Esse vídeo aqui não tem roteiro, mas nele eu vou te explicar como a literatura clássica, de forma fácil, ajuda você a melhorar tanto a sua imaginação, como eu disse no último livro, quanto fortalecer a sua família, ter mais sucesso na vida. Bons autores ajudam a reforçar a sua moral. E é isso que você tem que buscar. Esse aqui é o livro Meditações, do Marcos Aurelius. É um livro muito famoso, muitos de vocês devem conhecer. Livro 1. Com meu avô Vero, aprendi a ter boas maneiras e a controlar a raiva. Com as notáveis lembranças do meu pai, com a minha mãe, aprendi a ser religioso e generoso, e a não somente evitar fazer o mal, mas também a pensar sobre isso. A viver com simplicidade, algo nada costumeiro entre os abastados, já que ele era um rei. Graças ao meu bisavô, não assisti a palestras e debates públicos, mas tive professores bons e competentes em casa. Também devo a ele o entendimento de que para esse fim deve-se gastar sem fazer economia. Então aqui a gente tem vários conselhos sobre a família. O primeiro deles é: cada um na família dele inspirou ele de uma forma, trouxe ali com a característica mais forte dessa pessoa uma reflexão. O avô dele, ele aprendeu a ter boas maneiras e controlar a raiva. Quem é o avô na família, né? É o pai do pai. Olha a influência que ele teve. Com as notáveis lembranças do próprio pai dele, obteve um modelo de humildade e coragem. Ele aprendeu o que é ser humilde com o pai dele. Então as interações que o pai dele teve com os outros, ele aprendeu o que era humildade e coragem. O pai dele, muito mais do que simplesmente falar: olha filho, isso é ser humilde, isso é ser corajoso. Mesmo que ele tenha feito, a gente não sabe, mesmo que ele tenha feito isso de forma direta, as ações dele ensinaram muito mais do que as palavras. Já que o pai dele foi um modelo de humildade e coragem. Com a mãe dele, ele aprendeu a ser religioso e generoso. Não somente evitar a fazer o mal, mas pensar sobre isso. O que é isso? A mãe dele, assim como o pai foi um pilar importante, a mãe dele foi a outro pilar importante. A religião, o sentimento. O que é ser um religioso e generoso e evitar fazer o mal? A pessoa, ela pode se dizer religiosa o quanto for. Se ela não evitar fazer o mal e fazer o bem, e ter o objetivo de fazer o bem, será que ela é um religioso de verdade? Olha já os fundamentos da família. A mãe na parte sentimental, o pai na parte moral. Eu li aqui uma página. Olha as reflexões que em uma página a gente consegue trazer. E não basta evitar o mal e fazer o bem. Você tem que pensar sobre isso. Você tem que pensar em cada ação que você tem. Ou será que eu fiz o mal para aquela pessoa? Porque as coisas são muito sutis. Se a gente não pensar sobre isso, a gente acaba fazendo mal ou perdendo a oportunidade de fazer o bem, ajudar alguma pessoa necessitada, ou ajudar a pessoa com algum conselho, alguma coisa boa que a gente tem para falar naquela hora, que a gente evita de falar, tem vergonha, ou perde a oportunidade. Se você não pensar sobre o bem e o mal na sua vida, todo dia quando você deita, você não vai melhorar nesse quesito. Graças ao bisavô dele, não assistiu palestras e debates públicos. Ele não ficou assistindo jornal, vamos dizer assim. Como eu disse no último vídeo, ele não alimentou a imaginação dele com coisas fúteis, inúteis e com o mal. Os debates públicos, assim como hoje em dia são muitas vezes acalorados e inúteis, na época pelo jeito também era. Mas ele teve professores bons e competentes em casa. E também deve a ele o entendimento de que para esse fim deve-se gastar sem fazer economia. O dinheiro é uma coisa fluida. Deus entrega pra gente, com o nosso esforço, o dinheiro que a gente merece. Muitas vezes a gente está recebendo menos do que a gente imagina merecer. Mas essa é a questão. Será que a gente está pronto para receber mais que isso? Às vezes a gente pode merecer mais que isso. A gente está pronto? A gente está doando, ajudando os outros com o nosso dinheiro? A gente está investindo na gente mesmo, sem medo? O que a gente precisa para estar melhorando e receber mais? Essa é uma ótima reflexão. O meu professor ensinou-me a não escolher o verde ou o azul. Não ter o lado A ou o lado B.
nas corridas de carruagem ou nas competições de gladiadores, e a apoiar as armas leves ou pesadas. Ensinou-me também a suportar o trabalho árduo e a não precisar de muitas coisas, a atender às minhas necessidades sem incomodar os outros, a não interferir nos negócios de terceiros e a não dar ouvidos a calúnias contra eles. Olha isso. Olha isso. É inacreditável. O professor dele, que como ele disse na linha anterior, você deve gastar sem fazer economia para ter um professor bom. O professor dele ensinou a não escolher a direita ou a esquerda, não escolher o lado A ou o lado B, não apostar nas armas leves ou pesadas, mas sim suportar o trabalho árduo, seja o trabalho físico ou o trabalho mental. A pessoa tem um esforço. Se ela quer melhorar naquilo, ela tem que ter um esforço. Não colocar a fé dela, apostar em lados. Isso eu estou trazendo para a política, mas você pode levar para qualquer coisa da sua vida. Você tem que trazer a responsabilidade para você, para o seu esforço, para a sua fé em Deus. E não simplesmente apostar no lado A, porque o político fulano de tal vai me ajudar, porque o político ciclano vai me ajudar, suportando o seu trabalho árduo. Que não só o trabalho para o seu chefe, não só o trabalho para você mesmo. Todos os trabalhos árduos da sua vida, todas as responsabilidades que você tem com você mesmo, com a sua família. Você não vai para lugar nenhum se você não suportar isso. Ensinou-me a não precisar de muitas coisas e atender às minhas necessidades sem incomodar os outros. O que a pessoa realmente precisa? As questões... O que a pessoa realmente precisa? Biologicamente, ela precisa de alimentação. Tem a pirâmide de Glasgow, né? Precisa de uma alimentação boa, precisa de água, precisa de uma moradia boa, confortável, precisa da família dela próximo. As pessoas hoje, elas dependem de muitos luxos e muitas vezes elas vão aumentando na sociedade, vão passando ali da pobreza para a classe média média e por aí vai, e vão gastando cada vez mais. Elas vão precisando de mais para sobreviver. Elas nunca vão ascender dessa forma, seja moralmente, seja espiritualmente, seja monetariamente. Não incomodar os outros. Volta ali no bem e no mal. A pessoa precisa refletir se as ações dela estão atrapalhando os outros. Se você está atrapalhando os outros, alguém vai te atrapalhar da mesma forma. Tudo que você entrega, você vai receber. É simples. Não interferir nos negócios de terceiros. Se você puder ajudar, se você puder estar fazendo parte para o bem, faça isso. E não a dar ouvidos a calúnias contra eles. Assim como você não pode dar ouvido às calúnias contra as outras pessoas. Por que, né? Não pode. Imagina se fosse ao contrário. Imagina se estivessem falando mal de você para os outros. E é uma mentira, é uma calúnia. Você gostaria que os outros dessem atenção a isso? Ouvissem? Então, da mesma forma, se alguém fala mal dos outros para você, você desconfia muito. Você demora para acreditar. É claro que você tem que prestar atenção e tomar cuidado com advertências. Mas, assim como você espera que os outros te julguem bem, julgue bem os outros. Então esse vídeo era só para mostrar como uma página de literatura clássica, menos que uma página de literatura clássica, traz reflexões infinitas e melhoram a sua moral, a interação com a sua família, como você enxerga os pilares da família, como você enxerga os seus familiares, como você enxerga o sucesso, como você enxerga as questões morais, as questões políticas da sociedade. Simplesmente tendo a intenção correta ao ler, ao consumir coisas boas e evitar as coisas ruins. Esse é o vídeo de hoje, nesse cenário maravilhoso. Eu não sei se vocês ouviram esses pássaros lindos, mas isso só traz mais alegria para a nossa vida e para os nossos estudos. Então vamos lá, curta e compartilhe esse vídeo. Se essas reflexões te ajudaram de alguma forma, comenta aqui embaixo como que elas te ajudaram e comenta também o que você quer ouvir para o próximo vídeo. Muito obrigado por acompanhar e até a próxima.